Saúde a você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família e que a palavra dele apresentada possa edificar você, sua família, seus amigos, a quem essa mensagem alcançar. Já estivemos orando aqui como igreja presente, local. Convido você a orar e pedir que Deus fale ao seu coração e lhe ajude a entender sua palavra e, em especial, nos dê um coração disposto a aceitar aquilo que vem da palavra do Senhor. Não basta só a palavra ser do Senhor, nós devemos ter um coração aberto para aceitar, né? E que Deus faça essa obra em nós. Hoje nós vamos estar falando sobre a advertência final ao mundo. Vivemos no tempo apontado pelas Escrituras chamado de o tempo do fim, ou os últimos dias. E assim como Deus deu uma advertência desde o início de tudo, quando o pecado entrou para os homens, e ao longo da história, Deus também teria uma advertência para o tempo final. Jesus está às portas. E Ele entregou ao seu povo, por meio de anjos, diz a palavra, a última advertência a ser dada ao mundo. E cabe a nós, servos do Senhor Jesus, sua santa igreja, a missão e a responsabilidade e o dever de entregar essa mensagem ao mundo. Não sozinhos, veremos com a ajuda do próprio Deus. Então convido a todos, queridos irmãos, vamos abrir em vamos abrir em Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. No versículo 15, é dito: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O texto é muito claro, não há necessidade de muita explicação. Jesus deu a ordem aos seus discípulos, à sua igreja: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Não há acepção de pessoas no convite para o reino de Deus. Todos são convidados. Não deve haver em nosso coração, acepção, aquele acho que vem, aquele eu não vou nem falar. Não. A todos. Toda criatura. O nosso dever como igreja não é convencer ninguém. Quem convence é o Santo Espírito de Deus. Nosso dever é abrir a boca e dar a mensagem que o nosso mestre pediu, o Evangelho. E ele agora diz, depois que vocês falarem, aquele que ouviu e crê e for batizado, será salvo. Mas se ele não crê, tem o direito dele, será condenado. Bem direto, sem arrodeio. Agora, nós vamos até hoje, qual é a advertência final para o nosso tempo? O que o Evangelho verdadeiro ensina para os últimos dias? Eu dou ênfase no Evangelho verdadeiro porque há um Evangelho verdadeiro e há aquilo que chama de Evangelho que é falso. Hoje, ensina-se muito sobre prosperidade. No Brasil está disseminado isso aí, prosperidade. Quanto mais você der, mais o Senhor vai retribuir com bens materiais. Meus irmãos, Deus não está preocupado com bens materiais nessa terra. Jesus morreu para comprar pessoas. Não para que as pessoas tenham muitos bens materiais, não foi esse o objetivo. Então não existe evangelho da prosperidade.
Dê sua casa, dê seu carro, junte muito dinheiro e assim o Senhor vai lhe dar em dobro. Não tem isso na Bíblia. Não é disso que o Evangelho diz. Devemos ser prósperos na fé. Devemos ser prósperos no amor de Deus. Devemos ser prósperos no amor para uns, para com os outros. Devemos ser prósperos na obra do Senhor, levando a mensagem do verdadeiro Evangelho. Nossa preocupação não deve estar em bens nessa terra, porque se somos cristãos, que bens queremos nessa terra? Não queremos que vamos viver num lugar muito melhor. Não queremos que Jesus foi preparar uma morada para os santos e em breve nos dará. É para esse reino que de Cristo vai ser estabelecido, devemos trabalhar. Não junteis tesouros nessa terra onde a traça corrói, onde o ladrão mina e rouba. Não foi o que diz Jesus? Ajuntei tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Indo agora para Apocalipse, vamos entender qual o Evangelho para os últimos dias. O que Deus quer que as pessoas realmente saibam e a decisão que elas precisam tomar. Será que Deus está querendo que as pessoas estejam preocupadas mesmo com prosperar nessa terra? Como diz, aquilo que eles chamam de Evangelho para esses dias? Será que Deus está preocupado que a igreja se preocupa em trazer coisas mirabolantes? Eu já tenho visto balada na igreja para atrair jovens, forró nas igrejas. Diz que tudo é permitido, desde que seja para a honra e glória de Deus. É isso que Deus quer que a sua igreja entregue para o mundo? Será que é isso que Deus quer que a igreja faça? Deus diz que vai preparar uma igreja santa, imaculada e irrepreensível. Será que Deus quer que a igreja baixe a norma para se igualar ao mundo, para assim atrair o mundo? Que é o que nós temos visto. Não, meus irmãos, a resposta é não. Deus não quer que a igreja busque formas e meios para estar parecida com o mundo, de maneira a atrair o mundo. Quando a igreja fez isso, ela está dando provas de que caiu da fé. Caiu da fé. Então, em Apocalipse, capítulo 14, nós entregamos o que Deus realmente, encontramos o que Deus realmente quer que a igreja entregue ao mundo. Não é Evangelho da prosperidade, não é balada a jovens, não é divertimento a jovens, ou qualquer outra coisa para entreter as pessoas. Hoje há muito de profetizar. Eu profetizo isso em sua vida, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Mas nada do Evangelho verdadeiro. Então vamos ler qual é o Evangelho que Deus quer que você, meu amigo, e todos nós, e o mundo inteiro, escute para saber a decisão que deve ser tomada. Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Está escrito: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então João, na visão, ele viu um anjo voando pelo meio do céu, e ele trazia o Evangelho eterno para proclamar a toda nação, tribo, língua e povo. Esse Evangelho aqui sim, diz que vai ser proclamado a todas as pessoas da terra. E será que tudo aquilo que eu falei antes está incluso aqui? Veremos que não, meus irmãos. Acordem! Nós vamos ler qual é o verdadeiro Evangelho e eu peço que você abra os olhos pelo colírio que o Senhor Jesus pode te dar. O colírio vai te dar discernimento. O colírio vai abrir os nossos olhos. Está aqui na palavra o verdadeiro Evangelho. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está o início do verdadeiro evangelho, a última advertência à terra. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Aqui não fala de evangelho da prosperidade, de entretenimento a jovens, ou seja lá o que as igrejas no mundo têm inventado para atrair pessoas. Aqui diz o seguinte: chegou a hora do juízo de Deus. Daniel 7, do 9 ao 10 diz que os livros foram abertos no tribunal de Deus. E eu lhe pergunto, estamos nós preparados então com o que nós temos ouvido como evangelho aí fora para enfrentar as nossas obras diante do tribunal do Altíssimo? Será que estamos? Será que se você que está ouvindo o evangelho da prosperidade está pronto para enfrentar o juízo? Você que acredita que o evangelho da prosperidade, que esses entretenimentos que a igreja tem usado para atrair jovens, seja balada, forró, o que quer que seja, são brincadeiras, chamam jovens. Será que isso está te preparando para enfrentar o juízo de Deus nesses últimos dias? É isso que o evangelho pede para você fazer, para que esteja pronto para esse juízo? Não, meus irmãos. O que o evangelho diz é o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória. Ou aprendemos a ser pessoas que temem a Deus, ou não estaremos prontos para o juízo do Senhor que começou. E o que é temer a Deus? A Bíblia fala sobre o temor a Deus em vários livros, em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes. Nós vamos a um texto que está em Eclesiastes, selecionando um deles. No capítulo 12, de Eclesiastes, no versículo 13 e 14, um dos textos que fala sobre o temor ao Senhor. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Está escrito: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda obra, e até o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então o texto diz, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. E mais uma vez vem a pergunta: no evangelho que tem propagado aí no mundo, não fala nem evangelho, o falso evangelho, que de evangelho não tem nada, que te ensina a buscar prosperidade nessa terra. Você que é jovem, te ensina a estar se entretendo. Esse evangelho tem te ensinado a andar na obediência aos mandamentos de Deus? Eu sei que não tem. Porque o verdadeiro temor é obedecer os mandamentos de Deus. E ele termina e conclui: porque Deus vai lhe trazer juízo sobre todas as obras. As tuas obras estão de acordo com a lei do Senhor, sua lei sagrada? As minhas obras e as tuas estão? Avalia-se a si mesmo, diz a palavra. Ao menos você conhece qual é a lei do teu Deus que você diz servir? Vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Está aqui a lei de Deus, santa, pura e boa.
como diz Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12. Diz assim, a partir do primeiro versículo: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem está falando é Deus. Quem te tirou do Egito foi Ele. Não se engane, aqui Deus não só está falando exclusivamente ao povo de Israel no passado, porque tirou eles lá da escravidão do Egito. Paulo fala que aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito nós, em quem tem chegado os fins dos tempos. Deus tirou cada um de nós do Egito. O Egito significa também para nós espiritualmente o mundo. Deus te tirou do mundo. E para que te tirou do mundo? Para você deixar de ser desobediente e, pela graça do Senhor Jesus, obedecer os seus mandamentos. Então ele diz: já que eu te tirei da servidão, do pecado, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Singular. Abra um parênteses aqui. João 17,3 está escrito: Jesus disse: Pai, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o Pai. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Efésios capítulo 4 também diz: há um só Deus e Pai de todos. 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só intercessor, Jesus Cristo. Então há diversos textos na palavra de Deus mostrando quem é o único e verdadeiro Deus. Ele não é Jesus, ele não é o Espírito Santo. Ele é Deus, o Pai. Deus não é uma trindade. Deus te tirou da terra do pecado para você entender que Ele é o único e verdadeiro Deus, o Pai. Jesus é Filho de Deus, nosso Salvador. Por isso o bendizemos e o louvamos. Mas Deus só tem um. Ele é o Pai. Prossigamos, versículo 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem se dobrará a elas, nem as servirás, porque eu, diz o Senhor, sou o teu Deus. No Salmo 135, Deus diz que aqueles que adoram essas imagens, que não escutam, não respondem, não ouvem, se tornam igual a elas. Pode ler Salmo 135. Deus não aceita adoração à imagem de escultura, seja ela com o nome do santo que for. Santa Maria, Santa não sei de quê, São Pedro, isso. Tudo idolatria. Goste você ou não. Maria não está no céu. Ela está descansando no pó da terra, aguardando a recompensa dos justos que será dada na volta do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É na volta de Jesus que os santos serão ressuscitados para receberem a recompensa da vida eterna. E Maria está lá, entre eles. Mas enquanto não chega esse dia, ela não está no céu intercedendo por ninguém. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não coloque um homem no lugar do Filho de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele segue dizendo, versículo 7 de Êxodo 20: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembrem-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é o dia sagrado. Está na santa lei de Deus. Foi dado aos homens antes de entrar pecado na terra. Leia o livro de Gênesis. No capítulo 2, ao final da sua obra de criação dos céus e da terra e tudo que neles há, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, está escrito: Deus abençoou e santificou o dia de sábado, antes de entrar pecado na terra. Então não foi para o povo de Israel só, foi para toda a humanidade, que ali estavam representantes daqueles que iam povoar a terra, Adão e Eva. O evangelho que você tem ouvido, ou seja lá onde você está, tem te ensinado a guardar o santo sábado do Senhor, o teu Deus, aquele que é um só, o Pai? Ou não? Só tem te ensinado a se divertir, a buscar se entreter, a buscar prosperidade nessa terra? Na lei de Deus diz: guarde o sábado, 6 dias trabalharás, mas o 7º é o dia santo do Senhor. Hoje é sábado. Hoje você está trabalhando, o teu pastor disse que você pode trabalhar e ignorar esse mandamento porque era só para judeu? Pois é. Então é para você mesmo esse evangelho. A lei de Deus não caiu e não vai cair. Quem cai são os homens que se levantam contra ela. Mas a lei de Deus é eterna. O verdadeiro evangelho te ensina que deve se guardar o sábado. Assim como o povo de Deus guardou ao longo da história, assim como Jesus guardou, assim como os santos apóstolos guardou, nós não somos diferentes. A lei é a mesma. Guarde o sábado, é o que diz o verdadeiro evangelho. E ele termina dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, para que o Senhor aumente os teus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa é a santa lei de Deus. Ah, mas como eu vou obedecer isso? Somos só pecadores. Eu sou só um pecador? Você pode exclamar e perguntar. A resposta está aqui, meus irmãos. Esse não é o evangelho? Lá em Apocalipse 14, 6 não falou que é o evangelho? Se a gente abre em Romanos capítulo 1, aqui está a resposta, você só precisa ter fé. Romanos capítulo 1. Como obedeceremos então os mandamentos de Deus, sendo nós tão pecadores? Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Está escrito. Vou aguardar todo mundo achar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos acharam? Amém. Está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então estou falando do evangelho. Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é que ele diz: o evangelho, não devemos ter vergonha. E o que é que o evangelho diz? Que devemos obedecer os mandamentos, porque chegou a hora do seu juízo. Então nós não devemos ter vergonha de guardar o sábado, ainda que o mundo se levante e ria e diga que está errado. Por quê? Porque o evangelho, ele vem com o poder de Deus para salvar aquele que crê. Tem que ter fé. Como é que eu vou guardar os mandamentos? Está aqui a resposta. Quem crê, recebe o poder de Deus. Há alguma coisa impossível para Deus, meus irmãos?
Nada. Deus é suficientemente capaz de fazer você e eu, pobres pecadores, obedecer os seus mandamentos. Ele é poderoso. O Evangelho não é só palavras, irmãos, o Evangelho é poder. É o poder da vida daquele que crê. Então, se você crê, meu irmão, no Evangelho de Cristo, não te preocupes. O próprio Deus vai te encher do teu espírito, do seu espírito, e vai fazer você obedecer. Como? É um milagre de Deus, chama conversão. Só Deus sabe fazer. Especialidade dele. Voltando para Apocalipse, ao conhecermos os mandamentos de Deus e que se nós nos apoderarmos da força que o Evangelho nos traz, o poder de Deus através de Cristo, esse poder para obedecer também vai nos dar força para enfrentarmos algumas coisas aqui na terra que Deus nos alerta a não fazermos parte. Coisa que você não vai ouvir se dedicando ao Evangelho de prosperidade, ou seja lá o que for. Está na palavra de Deus. Apocalipse 14, no versículo 8. Seguiu outro anjo dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. É isso que tu tem ouvido na tua igreja? Ou não? Só tem ouvido de receber bênção. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Mas tem ouvido que existe algo chamado Babilônia que tem enganado e prostituído as nações? Tem buscado saber o que é isso? Se não tem, meu irmão, lamento lhe dizer que a sua igreja já está embriagada com o vinho de Babilônia. Como é que eu sei disso? Vamos abrir Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Aqui fala quem é Babilônia. Se você ler do versículo 1 até o 6, aqui vai falar, Apocalipse 17, de uma mulher prostituta que vai ser condenada por Deus. E do versículo 4 ao 6, diz que é uma mulher que está vestida de púrpura e de escarlata, versículo 4, adornada de ouro e pedras preciosas, com cálice de ouro na mão, cheia das imundícias e abominações da terra. O versículo 5 diz que ela é conhecida como a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E no versículo 6, João viu essa mulher embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, os santos de Deus, os seus servos. E João ficou espantado. Que mulher é essa? Que é chamada de Babilônia, essa prostituta? Ora, se você ler 2 Coríntios, capítulo 11, um dos textos que mostram que o simbolismo da mulher representa igreja. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo naquela época falou à igreja que eles estavam sendo preparados como uma virgem pura para encontrar um marido. O marido é Cristo. Então Paulo chamou a igreja de uma virgem pura, uma mulher. Jesus falou da parábola das 10 virgens. Então em muitos textos bíblicos a mulher ela é usada para representar a igreja. Aqui não é diferente, Babilônia é uma mulher, só que não é a igreja de Deus, porque ela não é uma virgem pura. No versículo 1, ela é chamada de prostituta. É uma igreja que trai o seu esposo. Como é que uma igreja pode trair a Cristo? Ensinando aquilo que a Bíblia condena. Está traindo o dono da palavra. Uma igreja prostituta que está enganando as nações. Será que você não se encontra nessa igreja e não sabe? Você vai saber agora. Porque aqui é dito que é uma igreja que a vestimenta da sua liderança é o escarlata e o púrpura.
Ou seja, aquele vermelho bem forte e um roxinho ali bem clarinho, que é o púrpura. Uma igreja adornada de ouro, ou seja, uma igreja muitíssimo rica, que tem um cálice de ouro. Que igreja será que os seus líderes, quando estão reunidos, têm essas cores na roupa? Igreja muito rica e que levanta o cálice de ouro diante dos seus fiéis. No versículo 5 diz que ela tem um título de ser a mãe. Que igreja hoje é conhecida no mundo inteiro por ser a igreja mãe de todas. E no versículo 6 é dito que ela matou porque ela está embriagada com o sangue dos santos. No passado, ela carrega uma história negra de ter mandado matar milhares e milhares de servos de Deus. Qual o crime deles? Seguir a Bíblia. Eram considerados hereges e mortos por essa igreja. Em Isaías 21, versículo 9, lá é dito que Babilônia é uma igreja cheia de imagens de escultura. Isaías 21, versículo 9. Essa é a igreja católica, meus irmãos. A grande Babilônia, o mal dessa terra, a igreja que o diabo tem usado para enganar as nações. É você da igreja católica? Pois é, você faz parte da igreja babilônica. A igreja tem enganado o mundo. Ah, eu não sou da igreja católica, eu sou da igreja X, eu sou cristão, eu sou evangélico, então eu não faço parte. Será? Será que não faz? Porque ela é chamada de mãe. E só tem um título de mãe, quem tem suas filhas. Eu não tenho filhos, então minha esposa não pode ser chamada de mãe. Mas quem tem filhos pode ser chamada de mãe. Então se ela é chamada de mãe é porque tem filhas. E como é que eu sei se uma igreja ela é filha de Deus ou ela é filha da igreja católica? Deus nos deu a regra. Na primeira mensagem angélica, os 10 mandamentos. O mandamento de Deus diz que Deus é um só, no primeiro mandamento. Mas a igreja católica ensina para o mundo que Deus é uma trindade. A igreja que você faz parte ensina a você que Deus é uma trindade? Então você está numa igreja babilônica. O quarto mandamento da lei de Deus diz que o dia do Senhor é o sábado, o dia sagrado. A igreja católica, a grande Babilônia, ela diz que o dia do Senhor é o domingo. A igreja que você faz parte ensina você a guardar o sábado? Ou diz que não, que você tem que estar na escola dominical, porque o dia que o Senhor ressuscitou é o domingo, que o sábado não precisa mais ser guardado? Pois é, se a sua igreja rejeita o sábado, você está na igreja babilônica. Toda igreja que rejeita qualquer mandamento de Deus é filha da grande Babilônia, filha da igreja católica. E você, se estiver lá, está metido lá, bebendo vinho da Babilônia. E o diabo vai te manter entretido com o evangelho da prosperidade, com entretenimento para jovens, com isso e com aquilo, mas não vai fazer você obedecer os 10 mandamentos. Até que você se vê no buraco e é tarde demais. Mas Deus é misericordioso e ama a todos. E vai fazer esse evangelho rodar para todos os lugares da terra, para que você tenha a oportunidade de se converter, porque Deus ama a todos. Deus é amor. Por isso que é a advertência final. Então abra os seus olhos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é que eu tenho que fazer então? Apocalipse 18. Está a resposta para você. Apocalipse 18, a partir do versículo 1, está escrito: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Babilônia e suas filhas se tornou covil e morada de demônios. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha o que Deus diz para você: sai de Babilônia, povo
meu. Você quer salvar sua alma? Você quer deixar de ficar sendo enganado, sendo levado para lá e para cá por doutrinas falsas? Ouça o que o verdadeiro evangelho diz. Saia de Babilônia. Igreja católica, saia. Igrejas evangélicas, saia, porque tem desprezado os mandamentos de Deus. Tem pisado no santo sábado do Senhor. Tem adorado uma trindade que não é bíblico. Hoje há tempo de sair. Se você, como ele diz, não quiser participar dos seus pecados e não receber as suas pragas. Quer se salvar, meu irmão? Ouça a voz do Senhor que veio do céu. Eu vou sair de lá e vou para onde? O Evangelho tem a resposta. Voltando para Apocalipse 14, versículo 12, que é a conclusão desse Evangelho, Deus mostra aqueles que deram ouvido ao Evangelho e para onde eles foram. 14, capítulo de Apocalipse, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É aqui o teu lugar. É aqui o nosso lugar, irmãos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Obedece os mandamentos de Deus. O verdadeiro evangelho, ele ensina que nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Dependemos e precisamos de um Salvador. Esse o encontramos só em Jesus Cristo. A sua graça nos lava dos nossos pecados quando arrependido confessamos. Porém, esse mesmo evangelho é aquele que ao te lavar, ao te perdoar, te levanta para ser um homem e mulher que obedece os 10 mandamentos de Deus. O verdadeiro evangelho é esse. Não é aquele que só faz você colocar a Bíblia debaixo do braço, se arrumar e ir para a igreja e dizer que é de Jesus, mas está pisando a lei de Deus. Olha o que Deus diz para esses. 1 João, capítulo 2, está bem aqui do lado. 1 João, capítulo 2. As pessoas enchem a igreja, cantam louvores a Jesus, todo domingo estão lá, todo mundo arrumado, louvando e engrandecendo a Deus, dizem eles que estão, ou pelo menos acreditam que estão, mas pisam na lei de Deus. Essa classe de pessoas, eu já fui parte delas. Você hoje pode se encontrar nessa condição. E o que é que Deus diz? 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Diz o Senhor, não o homem. Você pode até não saber, mas está sendo esclarecido agora. Aquele que diz que é dele, que o conhece, sou de Jesus, eu jejuo, eu não perco um culto, eu tenho uma carga importante, e eu vi muitas almas aceitando a Cristo, e Deus mudou minha vida. Mas, meu irmão, se está pisando ali de Deus, não está na verdade. E ponto, está escrito. Não está com a verdade. Mas eu me emocionei, eu chorei, eu senti. Irmãos, a presença de Deus não é emoção. A verdade não é emoção. As emoções são falhas, elas mudam de acordo com a situação. Mas a verdade não, ela é uma rocha, ela não muda. E a verdade é essa aqui. Aceitou a Cristo, Cristo realmente entrou no teu coração, Ele vai te conduzir à obediência aos seus mandamentos, os mandamentos de Deus, o Pai. Hoje pode ser que muitos não tenham guardado porque não conheceram. Concordo. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Há muito povo de Deus espalhado nessas igrejas caídas. São sinceros e Deus os ama. Mas Deus está chamando a sair do engano. E fazer parte do povo que obedece os 10 mandamentos. Não importa se você está fazendo plaquinha, seja bem-vindo na porta da igreja. Não importa se você está fazendo ame Jesus no semáforo. Não é isso que Deus quer de você, meu querido.
Deus quer que você seja homem e mulher, que se arrepende dos seus pecados, confie no Senhor Jesus e Ele vai te fazer obedecer os 10 mandamentos. E informe isso aos teus conhecidos. Esse é o Evangelho. Sabe quem vai ter parte na árvore da vida? Aquela que Adão e Eva nos tirou o direito de fazer parte por causa do pecado? Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Está escrito: bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vou repetir. Bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora ficarão os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha, aquele que ama a mentira ficará de fora. O que é que Jesus falou? Quem são os mentirosos? Os que diz que os conhece e não guarda os seus mandamentos. Foi o que ele acabou de falar em 1 João 2, 4. Aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está com a verdade. E aquele que diz que os mentirosos ficarão de fora. Ficarão de fora. Mas aqueles que praticam os seus mandamentos voltarão a ter acesso à árvore da vida. Ah, mas o Evangelho não é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre a graça do Senhor Jesus. Concordo. Efésios 2, 8 diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém está negando isso aqui. Mas o mesmo Tiago, que foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo, escreve lá que pelas obras ele mostra a fé dele. Irmãos, seremos salvos pela graça, pela fé do Senhor Jesus, mas seremos julgados pelas obras. Quem é aceito pela graça vai ter obras para mostrar. Obra de obediência à lei de Deus, não há diferença, não tem como ser diferente na palavra. Por isso que Jesus, já estamos encerrando, mas Jesus falou assim em João capítulo 12, olha só, Evangelho de João, capítulo 12. Isso é tão verdade que Jesus deixou isso aqui registrado na palavra. João capítulo 12, versículo 50. João capítulo 12, versículo 50. E sei que o teu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Olha o que Jesus falou. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. E agora, você vai falar contra a palavra de Cristo? Porque quando um homem levanta no púlpito e fala dos mandamentos, não, a salvação é pela graça. Ninguém está negando aqui a salvação pela graça. Isso é muito claro nas Escrituras. Mas por que Jesus falou, os seus mandamentos, ó Pai, é a vida eterna? Porque a graça, de maneira alguma, meus irmãos, derruba a lei de Deus. Quem foi salvo pela graça é transformado em uma nova criatura. E essa nova criatura, ela anda em verdadeira justiça e santidade. Onde é que está escrito isso? Em Efésios. Vamos abrir? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha como um indivíduo que é alcançado pela graça começa a andar agora. Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, versículo 24. Ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Você sabe o que é justiça? Vamos abrir, deixar a Bíblia responder.
Porque está dizendo que o verdadeiro homem, criado por Deus, o novo homem, ele é criado segundo verdadeira justiça e santidade. Olha aqui, vamos abrir em Salmos 119, deixar a Bíblia falar sobre o que é os atos de justiça. Que a nova criatura passa a praticar, porque ele é criado em verdadeira justiça. Salmos 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. Diz assim: a minha língua falará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Diz o Senhor. Todos os mandamentos de Deus são justiça. Então, se o homem convertido é criado segundo Deus em verdadeira justiça, ele vai praticar os atos de justiça, que a palavra está dizendo que são os mandamentos de Deus. É disso que Jesus falou quando ele disse: os teus mandamentos são a vida eterna, ó Pai. É que a pessoa que encontra Jesus e abre o coração para ele e assim é reconciliado com Deus, ele agora é criado por Deus em um homem e mulher que obedece os seus mandamentos, porque é justiça os atos dos mandamentos. E é a prova de que ele receberá a vida eterna. Mas eu pergunto, antes da gente finalizar, é esse evangelho que você tem ouvido, onde você se alegra em ir hoje? Ou não? Ou tem que falar para você para pisar na lei de Deus? Meus irmãos, Deus quer te salvar. Você é muito precioso, pois foi derramado um sangue santo, imaculado por você e por mim. Jesus morreu pendurado naquele madeiro para tirar você da desobediência. Jesus morreu pendurado naquele madeiro, sofreu afronta calado, para que você se visse livre do pecado. O pecado, segundo 1 João 3,4, é a desobediência da lei. Se você não tem conseguido obedecer a lei de Deus, é porque você ainda é escravo do pecado. Jesus falou em João 8, aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o que peca é o escravo, o livre é o que deixa de pecar. Ou seja, quem está desobedecendo é o escravo. Mas quando o filho liberta, ele deixa de desobedecer a lei e não é mais escravo. É isso que Jesus está falando. É isso que o Evangelho quer que você saiba. Deus quer que você saiba. Um dos mandamentos fala: não matarás. Só para a gente ter uma ideia. Não matarás. Você vê como as pessoas são escravas e não têm enxergado. E aí você se depara com muitas pessoas que fumam. Essa semana mesmo estamos visitando uma pessoa aqui na região. E a pessoa fuma desde criança. E ela está cheia de dor, cheia de problema, não consegue andar direito. O médico falou: ó, ou você para de fumar, ou vai ter que cortar as pernas. Olha o que ela disse: não vou deixar de fumar, pode cortar minhas pernas. E você diz que uma pessoa dessa é livre? Não é. Se ela se encontrar Jesus e abrir o coração, ela vai ser livre. Porque o mandamento fala: não matarás. Isso não só inclui a mim matar o meu próximo, mas matar a mim mesmo com veneno. Cigarro é um veneno. Mas a pessoa está tão presa no pecado que ela prefere que corte as pernas do que deixar o veneno. Só Jesus pode libertar através da obediência aos mandamentos. Outra pessoa que a gente visitou, ao falar dos mandamentos, a pessoa disse assim: se eu tiver que deixar de adorar minhas imagens de escultura, eu prefiro não ir para o céu. Uma pessoa falou isso para mim e para minha esposa. E uma pessoa dessa se diz livre, vai à missa toda semana, confessar seus pecados, cantar, mas quando apresentou seu evangelho, disse: prefiro não ir para o céu do que deixar minhas imagens de escultura, mesmo lendo na palavra que Deus não quer. E essa pessoa é livre?
Não é. Liberdade é poder dizer não. Isso aqui não agrada ao Senhor. Eu digo não. E aí as pessoas hoje estão preocupadas, correndo atrás de dinheiro. E aí Deus fala, guarde o sábado. Aí as pessoas, você pode ser um desses, ficam procurando N motivos para não guardar o sábado porque é difícil. Porque eu vou ser demitido, eu não consigo. Ficam paralisadas diante do medo. Davi não se ficou paralisado diante do gigante, o exército todo de Israel ficou. Mas Davi disse não, em nome do Senhor eu vou te derrubar, e derrubou. Você acha que o Deus que está pedindo para você guardar o sábado não pode te dar um emprego e cuidar de você? Se você acha que não, você está preso. Satanás fechou teus olhos. Se o Filho te libertar, lembre-se disso, você verdadeiramente será livre. Livre é poder dizer não para o pecado e andar na obediência aos mandamentos de Deus. Agora nós vamos nos ajoelhar, vamos orar a Deus, pedir para que Ele nos conceda a verdadeira liberdade, que é a liberdade que Jesus dá, a liberdade de dizer não ao pecado, não ser mais escravo do pecado e obedecer aos mandamentos de Deus, nosso Pai. Vamos ajoelhar e orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, queremos te louvar e te engrandecer por teu amado Filho, Jesus, nosso bendito Salvador, que aceitou pagar a culpa do pecado, que é a morte, para que nós pudéssemos ter mais uma oportunidade de ser reconciliado contigo, ó Deus, sair da desobediência e andar na obediência aos teus mandamentos, para que pudéssemos nos ver livres do pecado e quando Jesus voltar, nos devolver a vida eterna que foi nos tirado quando o pecado entrou na terra. Nós te louvamos e suplicamos que esse evangelho que vai transformar vidas, tirar homens da desobediência e trazê-los à obediência, circule o mundo, que o Senhor envie missionários a todos os lugares da terra e que todos nós possamos confiar em Ti, ó Pai, na graça do Senhor Jesus, para que possamos andar na obediência aos Teus mandamentos. Dás um dia na Tua presença, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que nos assiste, continue nos acompanhando, continue buscando a verdade na palavra de Deus e confie no poder de Deus. Ele vai te fazer obediente aos seus mandamentos se você tiver fé em seu Filho amado Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.